Graça e paz. Meu nome é Sueli e hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui no canal Renovando. Já queria aproveitar a oportunidade e pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar esse vídeo com os seus amigos, porque hoje eu vim abrir o meu coração, me contar um testemunho para vocês e que eu tenho certeza que vai, de certa forma, acrescentar fé. E talvez você que está assistindo esse vídeo possa estar passando por uma situação parecida. E hoje eu vim compartilhar com você aquilo que só o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa. Para começar, nós vamos ler em Mateus 11, 28. Aonde diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu dou é leve. Essas palavras é do nosso amado Jesus. E eu queria contar hoje para vocês um testemunho, e para isso a gente precisa voltar um pouquinho. A gente precisa voltar no início da pandemia. Eu comecei a ficar muito preocupada, eu comecei a ter muito medo, eu comecei a deixar com que as notícias, a televisão, aquilo que a gente via na internet, conduzisse as minhas emoções. E ali inconsciente, devagarzinho, eu comecei a sentir os sintomas disso. E no começo eu não percebi. Eu demorei muito tempo para identificar que eu estava tendo crises de ansiedade. E eu lembro que elas começou assim, os primeiros sintomas. Quando eu saía de casa, eu sentia muito medo. Era como se eu estivesse andando na rua e as pessoas todas olhassem para mim. Era como se a atenção da rua fosse eu. E ao mesmo tempo que eu atraía olhares na minha mente, que as pessoas me olhavam, reparavam, eu me sentia muito sozinha. E eu sentia um medo. E esse medo era medo de morrer. Eu lembro de diversas vezes eu andando na rua e eu pensava assim: se eu morrer, se eu cair, ninguém vai ver. Se eu passar mal, eu vou morrer aqui sozinha. E me dava uma vontade de chorar. E eu lembro assim que eu comecei a criar um pânico de sair na rua. Um pânico de andar. Um pânico de ir em lugares que tinha mais pessoas. E misturado com isso vinha uma angústia, uma respiração ofegante. E era literalmente a sensação que eu ia morrer. É difícil de explicar, é difícil de descrever, sabe? Eu lembro um dia que eu estava no mercado e eu estava com um vestido que a gola era mais alta. E quando eu cheguei em casa, parecia que aquela gola estava me enforcando, parecia que aquilo estava me sufocando. Então, só você que talvez está assistindo já teve uma crise de ansiedade, vai saber o que eu estou falando. O coração acelera, é uma sensação horrível mesmo. E aí, foi passado o tempo, eu mudei de casa. Quando eu mudei de casa, eu mudei para uma casa perto de um mercado. E sabe o que é muito interessante? A minha casa é assim, minutos do mercado, você atravessa a rua. Mas eu não conseguia ir no mercado. E é muito triste de falar, mas eu chego a lembrar de dias em que eu passava horas com fome. Dias que eu tinha dinheiro, mas eu não ia no mercado. Porque quando eu entrava no mercado, que eu via pessoas, era a mesma sensação que eu tinha. Eu lembro de, na compra mensal, comprar vários pacotes de tapioca para fazer todos os dias e para mim não precisar comprar pão. Eu lembro de esperar o meu marido chegar tarde do serviço cansado para ele comprar pão, para ele comprar uma carne, para ele ir ao mercado, porque eu tinha pânico. E eu louvo ao Senhor porque nesse momento ele sempre me amparou. Ele nunca me julgou, ele nunca brigou comigo, ele nunca me forçou. E era muito difícil. Também me recordo de um dia que eu precisei ir no PSF, perto também da minha casa, pegar uma receita.
e eu não conseguia ir. Eu abri o portão e eu não conseguia ir. Eu olhava as pessoas, às vezes tinha poucas pessoas na rua, mas era o suficiente para mim não conseguir ir. E eu lembro que eu peguei o meu celular, liguei para minha mãe, falei assim: mãe, vai conversando comigo, porque se eu cair e se eu morrer, a senhora vai estar no celular, a senhora vai estar vendo o que está acontecendo. E a senhora não vai me deixar sozinha, a senhora vai me amparar de alguma forma. E é muito interessante também a gente lembrar que nessa parte desse processo que eu estava passando, eu estava na igreja, mas de certa forma eu não estava posicionada aonde Jesus me criou para estar. A maior mentira da nossa mente é achar que nós precisamos sair da igreja para não estar verdadeiramente conectados com o Senhor. Mas a verdade é que Satanás não tem interesse em que nós saímos da igreja, mas que nós ficamos na igreja, muitas das vezes afastados da presença do Senhor. Não pense mal, não pense que eu estou falando que você não tem a presença de Deus, que você não serve ao Senhor. Eu estou falando que nesse momento, eu estava longe daquilo que um dia o Senhor olhou para mim e queria que eu fizesse, queria que eu o servisse. É muito interessante também lembrar que, em contrapartida, neste meio tempo no Instagram, eu me apresentava de uma forma linda, com o cabelo colorido, feliz, postando os recebidos. Era como se eu vivesse de uma máscara. Era aquela menina que na internet sorria, compartilhava o dia a dia, mas que muitas das vezes, não foram poucas as vezes, eu não conseguia nem levantar da minha cama. Teve dias que eu ficava o dia inteiro deitada. Eu lembro de ver louça na pia e aquilo parecia tão difícil. Eu lembro que eu olhava a louça e eu via uma montanha de coisa. E só de eu olhar me dava vontade de chorar. Eu lembro de passar o dia inteirinho deitada, porque eu não conseguia levantar e fazer alguma coisa. Por isso que nós não podemos nos iludir com as redes sociais. Muitas das vezes aquilo que nós vemos lá não é a realidade. No meu caso, não era a realidade. Aquilo que eu passava era uma máscara, era uma vida de aparências. Mas só o Senhor sabia como meu coração estava sofrendo. Eu também comecei a tomar calmantes. Eu já não conseguia mais dormir. Eu lembro de passar a noite em claro, a noite chorando. Eu lembro que eu acordava de madrugada e eu só queria dormir. E hoje eu ainda ouvi uma frase assim: quando você sente dores no corpo inteiro, a dor não é física. Eu lembro que vários lugares do meu corpo doía e eu sentava na mesa e chorava de madrugada. E eu não conseguia dormir. E no outro dia eu estava muito mal porque eu não tinha conseguido dormir. Então foi aí que eu parti para os calmantes. Então todos os dias antes de dormir eu tomava. E se eu não tomava, eu não dormia. Foi um período muito difícil. Acredito que foi uns 2 anos. Mas eu queria contar para vocês e refrescar aquilo que a gente acabou de ler. Que o fardo de Jesus é leve. Que o fardo dele é suave. E que o jugo dele também é leve. E hoje o Senhor ministrando ao meu coração, ele falou assim: filha, sabe por que isso acontece com muitas das pessoas e aconteceu com você? É porque eu carrego os fardos que Jesus quer carregar para mim. Ou então eu carregava os fardos sozinha. O peso que eu tinha, no lugar de eu lançar nos pés daquele que podia fazer alguma coisa, eu carregava sozinha. Eu carregava o peso que não era meu. Eu carregava a culpa que não era minha. Eu sobrecarregava a minha mente, as minhas emoções, com aquilo que eu não tinha o controle. Eu não tinha o controle com a pandemia, com o vírus. Mas eu pegava esse peso como se eu tivesse. E então, eu queria contar para vocês o que o Senhor fez na minha vida. Hoje, alguns anos depois, confesso que gravando esse vídeo, estou refletindo e pensando, nem parece que eu vivi isso tudo. O Senhor me curou.
me curou mesmo. Não tomo mais nenhum tipo de calmante. Durmo muito bem. A paz voltou dentro do meu coração de uma forma surreal. Hoje ela existe e habita mais do que antes disso tudo. Hoje eu consigo andar tranquilamente para todos os lugares. Sou uma pessoa social, consigo fazer amizades fáceis, vou em todos os lugares que eu preciso sozinha. Hoje eu não tenho medo de ir em lugar nenhum. E é engraçado que esse processo foi natural, mas isso começou no dia que eu me posicionei. No dia que eu voltei a exercer o meu chamado. No dia que eu voltei a fazer aquilo que Jesus tinha para minha vida. O medo saiu, a ansiedade saiu. Acredito eu que o início de depressão também saiu. E deu lugar a um coração cheio da presença do Senhor. A um coração leve. Não posso mentir falando que não vivo dias mais longos, dias talvez difíceis. Mas a paz que reina dentro do meu coração é incrível. E olhando hoje, o que eu vivo hoje, eu tenho muito mais dificuldade. Eu tenho muito mais problemas. Eu encaro coisas muito mais difíceis do que eu encarava nessa época. Mas isso não me abate. Isso não me derruba. Isso não me deixa de cama. Posso até ficar um pouco triste. Posso chorar. Mas logo dou a volta por cima. Porque a fé que habita dentro do meu coração me faz crer que paz não é ausência de tribulação. Mas é saber que eu estou do lado do time que já ganhou. É saber que o Deus da minha vida me curou. É saber que o Deus da minha vida está no controle da situação. E por mais que muitas das vezes é difícil eu confiar sem entender. Eu confiar sem aceitar. Eu não saber aquilo que o Senhor está fazendo. É inexplicável. A presença do Senhor é inexplicável. E eu queria te falar, para você que está assistindo esse vídeo, talvez você, assim como eu, teve crises de ansiedades terríveis que te mandaram para o pronto-socorro, que te fizeram ficar prisioneira de calmantes e que talvez você chegou até pensar um dia em colocar fim na sua vida. Eu queria te falar que há esperança e que essa esperança se chama Jesus. Eu queria te lembrar que Ele é o médico dos médicos, que Ele é o maior psicólogo que já existiu. Eu queria te incentivar, através desse vídeo, a procurar ajuda. Primeira ajuda do Espírito Santo, porque Ele está ansioso, esperando você quebrar o seu vaso e derramar tudo aos pés dele, para que Ele possa começar um processo dentro do seu coração de cura. Também procurar ajuda. Hoje, graças a Deus, nós temos psicólogos maravilhosos, psicanalistas, terapeutas cristãos que podem te ajudar. Eu queria te incentivar a não aceitar essa situação. O Senhor não te criou para viver dentro de um quarto escuro, chorando. O Senhor não te criou para ter medo e pânico de pessoas. O Senhor te criou para viver uma vida abundante, uma vida de paz. Então, para terminar esse vídeo, eu queria te lembrar que um dia o nosso Jesus morreu por nós na cruz e levou sobre si todas as doenças físicas, as doenças emocionais, as doenças do coração, da mente. O Senhor levou. Eu queria te impulsionar a colocar suas dores, os seus medos, os seus traumas nos pés daquele que pode fazer alguma coisa por você. O Senhor pode e o Senhor quer mudar a sua vida. Não poderia deixar de terminar esse vídeo e jogar essa oportunidade fora. Eu queria fazer uma oração para você que está lutando contra esse mal. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, eu te apresento a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. E, Senhor, em nome de Jesus, Pai, talvez ela esteja com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico. Senhor, talvez Satanás está soprando dentro do coração dela que ela não vai vencer, que ela não vai conseguir, que a vida dela não é importante, que não vale a pena viver. Senhor, em nome de Jesus, Pai, entra, Deus, dentro desse coração atribulado. Entra com descanso, com calmaria.
Senhor, o mesmo Deus, Pai, que fez esse milagre na minha vida, que me curou, que me transformou. Senhor, que possa, Deus, fazer o mesmo na vida dessa pessoa. Senhor, eu profetizo, Deus, a cura, a libertação, Senhor, dessa alma. Deus, eu te peço, Pai, o ajuda. Espírito Santo, habita dentro dela. Dê força, dê coragem, dê sabedoria, dê instrução. Ah, Deus, muda, Senhor, a vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Eu queria te agradecer por assistir o vídeo até aqui. E também pedir para você compartilhar com seus amigos, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Talvez você conheça uma pessoa que está lidando com essa dificuldade, está passando por algo parecido. Eu queria te falar que Jesus ainda faz milagre e que pode fazer na sua vida e na vida dessa pessoa. Deus te abençoe.